está dizendo para Noemi que ela está junto com ela, que ela vai seguir Noemi nesse caminho, que ela vai ser alguém que vai ajudá-la, né? Eu acho também lindo nessa história, não só, né, de desconstruir a relação de nora com sogra, mas também da gente perceber como Deus coloca mulheres que são bênção na nossa vida, né? Como eu sei que vocês devem ter exemplos, muitos exemplos aqui, de mulheres que foram usadas por Deus na sua vida, né? Então a gente precisa reconhecer isso. Deus coloca pessoas na nossa vida e também nós somos pessoas que podemos fazer as escolhas, né? Como Ruth fez ali naquele momento, de ser alguém que ia seguir e ajudar aquela mulher. Gente, aquela decisão de Ruth mudou toda a história de Noemi e de Ruth. Né? Porque Ruth vai então com Noemi, ela tem uma experiência, ela deixa a religião dela, ela tem uma experiência com Deus de Noemi, né? Que é o nosso Deus, e a partir dali a vida de Ruth muda completamente, né? Ela vai com Noemi lá para Judá, e ela começa uma nova história, ela começa a trabalhar, e ela começa a ser notada, ela começa a ser reconhecida pelo seu trabalho, pela sua coragem, pela sua ousadia. Ela se casa, né, com Boaz. Boaz, né, a gente vai ver aí nas aulas seguintes, que ela é tão especial, ela tem atributos tão maravilhosos que a Boaz se encanta, né? E olha para Ruth e vê ali uma qualidades tão preciosas. E ele se casa com ela, eles têm filhos. A sorte, né? A vida de Noemi é restaurada porque ela volta a ter uma família, né? Ruth se torna uma filha para Noemi, né? E aí Ruth e Noemi fica com Ruth, né? Cria ajuda. A Bíblia fala que lá no livro de Ruth, depois tem 4 capítulos só, gente. Se vocês quiserem ler, eu até acho que é bem legal. O livro de Ruth fala que Noemi se torna avó, ela passa a cuidar dos filhos de Ruth. Então, gente, não há nada, não há nenhuma tragédia, não há nenhuma situação na nossa vida que Deus não possa restaurar, que Deus não possa, né? Não há nenhum mal, né? Não há nenhuma situação que Deus não possa pegar e transformar num bem. Então, eu queria hoje também começar falando isso para você. Não sei o que você está vivendo na sua vida, quais são os desafios que vocês têm vivido, né? Qual é o grande momento que você está vivendo na sua vida, mas eu quero dizer para você que não importa o que você esteja vivendo, Deus tem um final feliz para você. Deus tem uma vida, né, abundante. E a gente vai ver aqui o quanto as nossas escolhas podem determinar o que a gente vai viver no final. E hoje o que a gente vai falar é esse tema aqui, ó. A mulher inesquecível está disposta a ir aonde nunca esteve para criar algo que nunca teve. Pensem um pouquinho sobre essa frase, né? Cristiane, quer falar, Cristiane? Pode falar. Se quiser, gente, a gente está conversando aqui e se alguém quiser falar, levanta a mão aí, eu deixo, né, você falar, compartilhar. Não, não, foi sem querer que eu apertei Tá a mãozinha aqui, bom, tá jóia, desculpa. nada, que isso, fica à vontade, tá? Então, assim, esse é o tema da aula de hoje, né? A gente realmente entender. Eu até já tinha ouvido uma frase um tempo atrás que eu acho que tem a ver com esse tema, né? Que você, se você quer viver o que ninguém está vivendo, você tem que fazer o que ninguém está fazendo. Né? Às vezes a gente precisa entender, né, que o sucesso que a gente deseja, né, o futuro que a gente deseja, o que eu quero alcançar, né, Deus já depositou dentro da gente tudo que a gente precisa para viver o que a gente quer viver. Vocês creem nisso, gente? Outro dia eu ouvi uma mensagem da Thalita Pereira, ela falou assim: um filho, quando vai nascer uma criança, um pai e uma mãe não espera a criança nascer para fazer um enxoval, espera. A gente faz um enxoval antes, prepara, né? A gente tem alguém me ligando aqui desesperadamente, não é ninguém da classe não, né? Mas tudo bem. Vamos lá. A gente espera, né? Realmente a gente não espera um bebê nascer para fazer um enxoval, né? A gente faz antes. Da mesma maneira, Deus fez a gente assim. Quando a gente foi gerado lá no ventre da nossa mãe, Deus já depositou em nós todas as habilidades, todas as ferramentas para que a gente vivesse o nosso sonho, o nosso propósito, a nossa missão. Né? A gente fala isso como mulher, Deus já depositou em mim, em você,
todas as capacidades, gente, que a gente precisa para sermos as mulheres que ele sonhou que a gente fosse. Então, sabe o que a gente precisa entender hoje? A gente precisa sair da nossa posição, às vezes, de vitimismo, né? De, eu não consigo, eu tenho uma questão. E a gente precisa se levantar em coragem para dizer assim, eu vou viver aquilo que Deus planejou para eu viver. Né? Nada vai me impedir. Hoje eu quero te injetar aí também um pouquinho de coragem. E eu estou pregando, eu estou falando aqui, gente, eu estou falando para mim também. Eu preciso disso, né? Eu preciso desse ânimo, dessa coragem, né? Para realmente me levantar e dizer assim, eu vou viver aquilo que Deus tem para mim. Eu vou na direção, e se isso incluir uma grande mudança na minha vida, uma mudança geográfica, uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento, uma mudança de relacionamento, eu vou viver essa mudança, né? Porque a gente está falando aqui, eu não sei, depois a gente pode até perguntar aqui quantas mulheres casadas, solteiras, a gente vai falar disso também, né? Da gente se posicionar até para a gente poder viver, por exemplo, um relacionamento romântico, né? Um relacionamento amoroso, né? A gente escolher bem o nosso marido, né? A gente viver fazendo escolhas que realmente a gente precisa, que fazem toda a diferença na nossa vida. Então, guarde essa frase aí, a mulher inesquecível está disposta a ir aonde nunca esteve. Né? Eu sei que a zona de conforto, todo mundo gosta do conforto, gente. A gente tem uma tendência a gostar de viver naquilo que a gente já conhece, aquilo que a gente, né, aquilo que já é familiar, aquilo que a gente já se sente, né, confortável. Mas muitas vezes Deus vai nos convidar a sair da nossa zona de conforto para viver um novo que Ele tem para nós, né? E aí eu peguei, pincelei rapidamente aí, estou aqui controlando o tempo, gente, para depois a gente poder conversar também. Eu pincelei aqui algumas frases lá da apostila, né, do livro, e tem essa frase assim, ó, o conforto pode ser destrutivo, pois é capaz de matar a criatividade, destruir o potencial, neutralizar a produtividade e o crescimento pessoal. Vocês concordam com isso, gente? Vocês acham que o conforto, em que nível o conforto ele pode ser destrutivo? Quem pode falar aí um pouco sobre isso? Queria ouvir vocês. Tem alguém que quer falar um pouquinho sobre isso, sobre como o conforto pode ser destrutivo? Abre seu microfone aí. Eu acho que a pessoa no conforto se acomoda, fica ali, não faz nada na vida, digamos assim, né? E é por isso que pode ser destrutivo. Uhum. É verdade, né? Porque assim, se a gente entra nessa zona de conforto e a gente deixa de perceber o quanto a gente precisa crescer, né? O quanto a gente precisa, né? E por isso a gente estou falando isso, eu creio que isso vai acontecer nas próximas semanas, gente. A gente vai ser catucada aí. Pode ser que tenha aula que a gente saia assim bem desconfortável, sabe? Do tipo pensando assim, meu Deus, né? A gente sente às vezes até um desconforto. Realmente, mas o desconforto, gente, as pessoas que são mais bem-sucedidas, histórias que a gente conhece de mulheres que romperam, que viveram, né, grandes milagres, que viveram grandes sucessos na sua vida, foram pessoas que aprenderam a sair da sua zona de conforto. Pessoas que aprenderam a, no desconforto, né, descobrir possibilidades, né? Gente, vocês não têm noção como é que eu estou pregando, eu estou falando isso hoje para mim, porque eu sou a pessoa que mais gosta de viver no conforto, sabe? Mas Deus tem me ensinado e tem me encorajado a sair, né, a romper, seja nos nossos relacionamentos, seja na nossa vida profissional. Às vezes a gente tem uma oportunidade. Quantas pessoas eu conheço que eu vejo que às vezes tem oportunidades na vida e não se arriscam por medo. Então, o conforto, ele é destrutivo, ele impede a gente de crescer, né? Então, vamos pensar sobre isso. Adriana, você quer falar? Eu quero sim. Muitas vezes o risco da gente viver nesse conforto é que ele não, muitas vezes ele não, nós não estamos numa posição
que realmente é confortável para nós, mas nós estamos acomodados. E aí deixamos de viver aquilo que Deus tem para nós, deixamos de buscar, né, o que o Senhor sonha para nós mesmos. É verdade, Adriana. Então, ele acaba destruindo sonhos, destruindo o melhor de Deus para as nossas vidas, porque nós nos acomodamos com coisas muito, muito pequenas, às vezes, com coisas ruins, né, que nós vamos vivenciando no nosso dia a dia, e a gente acaba ficando paralisada e deixando de buscar o melhor de Deus para nós. É verdade, né? E às vezes, né, Adriana, a gente acaba, assim, às vezes por medo, como eu já falei, às vezes por uma questão, assim, de baixa autoestima, né? A gente não acredita na gente mesmo, né? Isso é muito forte, gente, é muito forte, a gente precisa olhar para isso, né? Se Deus olha para a gente, né, como eu falei, assim, Deus planejou a nossa vida, você crê nisso? Fala um amém aí, virtual. Amém. Amém. Deus planejou a nossa vida, né? Deus planejou, Deus colocou em nós características únicas, nós somos únicas. E por que que a gente tem tanta dificuldade de acreditar nesse potencial? Né? A gente não tem esse direito, gente. A gente não tem esse direito. Às vezes a gente fala assim, poxa, Deus, eu queria tanto que isso acontecesse, eu queria tanto romper nessa área, e Deus está lá em cima falando pra gente assim, caramba, eu já depositei em você, acredita, né? Deus está falando isso pra gente hoje, acredita no que eu já depositei em você, né? Acredita nesse potencial que está aí na sua mão, né? Porque às vezes a gente mesmo não acredita, isso é muito forte, e isso né? São aquelas... A Rafa está aqui, né? E Márcia, gente, duas psicólogas aqui, e eu aqui falando disso, mas assim, a gente fala até das crenças limitantes, né? Que são crenças que a gente tem a nosso respeito, né? Que nos limitam, a gente mesmo se limita, né? Não são as outras coisas, não são as outras pessoas, não, é a gente mesmo, né? Que às vezes a nossa declaração, a gente fala, eu não consigo fazer isso, eu não consigo, né, mudar isso, gente, vou falar várias coisas aqui, eu não consigo emagrecer, eu não consigo aprender uma nova língua, eu não consigo falar em público, gente, a gente precisa tirar isso da nossa boca e começar a declarar o contrário. Né, a colocar realmente, mudar o nosso, né, os coaches, né, de plantão que gostam, né, muito disso, a gente fala, né, mudar o nosso mindset, mas é verdade, é mudar a nossa mente, a maneira como a gente pensa, né, porque isso é limitante na nossa vida. Se a gente fica, né, eu não quero, ou se a gente se acomoda, né, às vezes eu vejo mulheres, cara, que assim, vivem situações, né, na vida, e eu tô falando, quando eu falo isso, eu falo de várias áreas. Eu falo de relacionamentos, meninas que às vezes estão em relacionamentos amorosos, abusivos, mulheres que estão vivendo relacionamentos abusivos, né? Casadas, solteiras, e ficam acomodadas, né? E se, tudo bem, é assim mesmo. E eu não estou dizendo aqui, gente, pelo amor de Deus, não me entendam mal, tá? Eu não estou dizendo aqui para nenhuma mulher que é casada, então, não, peraí, então tem que sair, vamos divorciar, não é nada disso, né? A gente ama, a gente, né, valoriza muito o casamento, a gente sabe que Deus pode restaurar o casamento, mas há situações que são abusivas e a gente precisa se posicionar em relação a isso, né? Se a gente quer romper na nossa vida, vamos ser convidados a sair do nosso conforto, gente, vamos ser convidadas, né? E a gente precisa entender, o que vai fazer diferença, Ruth tinha lá a sua decisão, ela podia ter voltado para sua terra, voltado lá para o seu, né, para o que ela conhecia, para o que era familiar para ela, mas ela decidiu fazer uma mudança radical na sua vida, mudar a sua terra, mudar a sua religião, seguir a sua sogra, né, e por isso ela se tornou inesquecível. Como eu falei, a gente nunca mais ouviu falar de órfã na Bíblia, não se fala mais dessa mulher. Né? Mas Ruth se tornou uma mulher, né? Eu já ouvi tantas palavras sobre a vida de Ruth, porque ela se tornou uma mulher inesquecível, ela ganhou um livro na Bíblia, só para contar a história dela. Então, a gente, né, precisa entender o valor disso, e o que eu estou falando aqui, gente, precisa se tornar algo prático na nossa vida. E aí eu coloquei aqui, vamos lá, que a gente tem... São as pessoas em desconforto que produzem mudanças milagrosas em cada geração. Olha que lindo isso, gente.
né? Eu quero ser uma mulher assim, eu quero ser uma mulher que vai, né? E eu creio, e eu profetizo hoje sobre a vida de cada uma de nós, que a gente vai ser essas mulheres aí, que vão fazer mudanças na nossa geração, né? Que vão se levantar, né? Como mulheres, né? Que vão ser referência nessa geração para fazer diferença, sabe? Eu não quero, sabe? A gente precisa sair da nossa zona de conforto. A gente vai viver, né? Vai, né, fazer os nossos afazeres do dia a dia. Não, eu quero ser alguém que vai fazer diferença, que vai ser uma, né, que vai ser importante. Quando a gente pensa assim, eu sei que todo mundo aqui deve ter alguma mulher que te marcou profundamente. Eu vou até abrir aqui, eu queria ouvir. Se você tem, desculpa aqui, passei aqui. Você tem alguma mulher na sua vida que foi uma mulher muito marcante? Se tem, abre seu microfone e conta pra gente um pouquinho sobre essa mulher. Quem foi essa mulher? O que ela fez que te marcou? O que até hoje aquilo é inspirador para você? Eu sei que tem mulheres que marcam negativamente também, né? Eu tenho. Pode falar, pode falar. Assim, me marcou porque no início você falou até sobre mulheres que inspiraram em alguma uma coisa. No caso, o que aconteceu com Ruth, né? Eu tenho uma amiga que é até da igreja também, a Mary. Eu era católica e ia para a igreja, mas não era aquela coisa. Então ela me convidou para ir à igreja, né? A Nova Vida. E assim, eu me apaixonei assim logo. Foi o primeiro amor que eu cheguei. Então ela me marca, eu inclusive até brinco com ela que ela é minha amiga pastora. Porque todas as vezes que eu tô, Deus mesmo usa ela de forma tremenda. Todas as vezes que eu tô mal, com algum problema, ela me liga, do nada ela me liga, fala, olha, não sei porquê, mas eu preciso falar com você alguma coisa. E aí ela me fala exatamente o que eu preciso ouvir naquele momento. Então ela me marca muito, me marcou por isso, porque ela realmente me apresentou esse Deus de verdade, né? E a partir daí ela realmente faz muita diferença na minha vida. Minha amiga mesmo, parceira e é minha pastora. Eu falo para ela, é minha pastora, ela é minha pastora. Legal, Alessandra, muito bom mesmo. Márcia, você quer falar? Eu tenho também. Desde criança que eu reconheço em outras mulheres essas mudanças. Por isso que se torna, não é fácil, mas se torna rápido a minha maneira de pensar em mudanças. Quando pequena, uma senhora com 8 crianças e eu ficava sozinha em casa. Eu morava num apartamento e eu morava no 5º andar e essa pessoa morava no 3º andar. Então eu tinha 8 anos e ela, uma senhora costureira dentro de casa, 8 crianças, passavam por necessidade. E muitas das vezes foi ela, eu vi, mesmo criança, eu vi nessa senhora o empenho dela, o empenho de cuidar de filhos, estar dentro de casa e sem condições financeiras. Então eu aprendi com ela que as necessidades alavancam as pessoas para que elas pensem, para que elas interajam, para que elas tenham um com o outro, fazer com que pense junto. Então ela conseguia fazer com que os filhos dela, numa época bem distante, não a de hoje, que tivesse uma união. Então isso me fez crescer com um pensamento em amor, em união, em sair realmente de ficar pensando de estar parada, de estar pensando em fazer coisas realmente para interagir. Então, funcionou muito no meu crescimento. Uma mãe que também sempre muito, muito, muito empenhada em criar seus filhos, muitas das vezes ela não tinha condições de dar atenção. Então essa senhora veio com toda a dificuldade dela me dar atenção, né? Tem uma passagem muito divertida que eu estando chorando no meu apartamento e minha mãe saía de manhã e chegava à noite, que ela enrolava bolinhos de chuva
na linha, porque ela pedia para eu jogar a linha para ela amarrar os bolinhos de chuva para subir, para eu deixar de chorar. Então, com isso, foi passando os dias que de vez em quando as crianças dela chegavam na janela e olhando para mim, falava, não chora não. Quando sua mãe chegar, no final de semana, a gente conversa para você poder estar junto. Então, foi naquele momento em que eu comecei a ficar mais tranquila, porque tinha mais alguém, mais crianças, uma senhora que se preocupava comigo. Então, foi bom. E com isso me deu várias visões de humanidade, visão de estar conjunto. E isso foi muito bom. Legal, muito Obrigada. legal essa história. Obrigada por compartilhar, Alessandra, também obrigada. Né, como a gente aprende, né, como a gente se inspira, né, com mulheres que vão além, né, fazem coisas, né, que vão além do que lhes vamos dizer, exigido ou esperado, né, que vão além. Mulheres que fazem escolhas, né, de realmente amar, de servir. É muito lindo o testemunho da Alessandra também, de uma mulher que foi alguém que foi uma ponte de Deus para levar ela, né, ao caminho, ao conhecimento da verdade. Gente, é isso, né? Nós precisamos ser essas mulheres, né? Isso que a gente precisa, né? A gente foi inspirada por mulheres, a gente precisa ser mulheres que inspiram outras mulheres, né? A viver esse propósito de Deus, né? Porque é isso que Deus tem realmente para nós. E aí eu coloquei assim, ó, repare que os homens e as mulheres que se destacam nas escrituras fizeram mudanças geográficas que lhes proporcionaram a grandeza. E aí ele coloca lá no livro vários exemplos, né, de homens e mulheres de Deus que viveram, né, experiências porque decidiram realmente sair da sua zona de conforto, né? Então ele fala de Moisés, fala, né, de tantos personagens bíblicos, né? Neemias, tantos que foram, né, pessoas que decidiram, né, viver, Jonas, né, outras pessoas que viveram mudanças geográficas mesmo e experimentaram realmente um milagre de Deus porque decidiram realmente sair da sua zona de conforto, né? E aí eu coloquei essa frase que está lá também, que é aquilo de que você está disposta a afastar-se determina o que Deus trará a você, né? Então, há situações, há mudanças na nossa vida que não são fáceis. Em geral, são mudanças difíceis, porque vão exigir da gente renúncias, né, de desejos, de sentimentos, renúncias de pessoas, né? Talvez a gente falou aqui de mulheres que influenciam a gente positivamente, e eu queria alertar a gente, porque há mulheres também que influenciam a gente negativamente. Não aqui nesse grupo, aqui só tem gente que influencia positivamente, mas a gente convive com essas mulheres, né? E às esse a gente precisa também decidir afastar-se, porque isso vai determinar essa disposição, gente, esse desejo, né? Essa capacidade de realmente dizer assim, olha, eu estou disposta a realmente abrir mão de coisas para viver o que Deus tem para minha vida. Essas mudanças, essa disposição pode determinar o que Deus vai trazer para você, né? Mudança é prova de confiança, né? Se a gente confia em Deus, se a gente, né, se a gente dá um passo, e às vezes o que Deus está esperando da gente não é só que a gente confie, não, mas que a gente dê um passo em direção à mudança. Porque às vezes a gente fica assim, eu queria tanto que isso acontecesse na minha vida, eu queria viver isso, eu queria que isso acontecesse. E o que a gente está fazendo para que isso aconteça? Deus está convidando a gente para a gente sair da zona de conforto, né? Mudar a nossa mentalidade, confiar que a gente já tem ali o potencial de Deus, crer, se preparar, porque às vezes a gente também quer uma mudança, mas a gente também não quer se preparar para aquela mudança. E às vezes as oportunidades de mudança na nossa vida chegam, mas a gente não está preparado para elas, né? Eu vivi uma situação alguns anos atrás que para mim foi marcante, até hoje eu lembro disso, né? Eu sou professora, né? E eu fui convidada a fazer uma entrevista. Na hora, nem não sabia direito qual era o perfil da vaga, era na Escola Americana do Rio de Janeiro. E eu cheguei lá
Só que a entrevista, isso foi há muitos anos atrás, a entrevista já foi em inglês. E eu não falava inglês, né? E no final da entrevista, a pessoa que me entrevistou, ela falou, olha, o seu currículo pedagógico é excelente, se você falasse inglês, você já estaria aqui dentro, você já estava contratado. Gente, eu saí chorando daquela entrevista, né? E eu tomei uma decisão ali. Falei, eu tenho que aprender inglês. E desde então, gente, eu estudo inglês forever, né? Eu brinco que eu estudo inglês desde que eu estudo inglês. Eu faço aula até hoje, porque eu sei o quanto isso é importante para a minha vida. Então, assim, às vezes as oportunidades surgem, mas às vezes a gente não está preparado para elas. Então, a gente tem que se preparar. E a outra questão, a gente tem que agir, né? A gente tem que ir na direção da mudança, né? Ruth não ficou lá parada, né, pensando, peraí, deixa eu sei se eu vou, se eu não vou. Não, Ruth tomou uma decisão sábia, né? Ela percebeu, e eu sei, gente, que às vezes na nossa vida não é fácil tomar algumas decisões, e eu creio também que a gente tem o Espírito Santo aí conosco, dentro de nós, nos ajudando a tomar as decisões certas, né? Mas uma decisão mudou toda a história. Então, que a gente creia nisso, né? Nunca reclame do seu futuro se você não estiver disposto a mudar seu presente, né? Então, às vezes a gente quer mudanças, mas a gente reclama que alguma coisa não está acontecendo, e a gente coloca a culpa sempre às vezes no outro. É o outro, é meu marido que não muda, é essa situação que não muda, é meu filho que não faz o que eu queria. E a gente é bom pra caramba em colocar, né, a culpa nos outros, nas pessoas. Mas a gente, às vezes, não está disposto a fazer uma mudança. Então, não reclame do seu futuro se você não está disposto a viver seu presente. Se o seu presente hoje, né, se você não está satisfeito com o que você está vivendo hoje, comece a fazer escolhas diferentes para você mudar seu futuro, né? E aí eu coloquei o último slide aqui para a gente pensar, né? Que está lá também. Será necessária toda a fé possível para realizar as mudanças que Deus vai exigir na sua vida. Você vai precisar colocar sua fé em ação, né? Não vai ser fácil, não é assim, vou fazer uma mudança, né? Eu tenho uma oportunidade, vou... Não, você vai precisar de fé. E, gente, como é que a gente tem fé? A gente sempre fala lá na igreja, a fé vem pelo ouvir. Então, se você quer encher seu coração de fé, né, para viver qualquer mudança, para dar um passo né, em direção ao seu futuro, ao seu sonho, aquilo que você quer viver, você vai precisar de fé, você vai precisar exercitar sua fé, né? Ele vai... Oi, pode falar. Oi, Andressa. Andressa. Eu estou pensando aqui sobre o que você está falando, e uma das coisas que a gente vê que é importante de Ruth é que ela não olhou para trás, né? Às vezes, essa questão de mudança fala muito comigo, porque eu tenho dificuldade de encarar mudanças fortes, assim, mudanças de emprego, mudanças de residência, isso é bem forte para a gente, né? A gente não sabe o que vem na frente. Então, uma coisa que é importante de Ruth é que ela não voltou atrás. Às vezes, acontece alguma coisa que te desafia a fazer uma mudança e a gente, às vezes, olha para trás. Se der tudo errado, eu volto atrás. Se eu não conseguir, eu volto atrás. E é importante a gente entender que quando a gente coloca a nossa fé em Deus e a gente toma essa atitude de mudança confiando em Deus, a gente tem que seguir em frente. É aquela coisa de estar com medo, vai com medo mesmo, né? Porque não quer dizer que a gente vai estar cheio de coragem, mas pelo menos a gente tomou uma atitude para ir em frente. É bem importante. É bem desafiador, mas é importante seguir em frente. Verdade, Andressa. Por isso a gente precisa de pessoas também perto da gente para nos encorajar, né? Isso também é importante. Você precisa ter pessoas que são pessoas que vão te encorajar, que vão te impulsionar. E a gente precisa colocar a nossa fé em ação, né? A Bíblia fala do bom combate da fé. É isso, gente. O bom combate da fé é isso aí. É a gente pegar, eu tenho uma situação, eu preciso viver um milagre na minha vida, então eu vou botar minha fé em ação, né? Eu vou declarar a verdade de Deus sobre a minha vida, eu vou profetizar, eu vou agir com base na minha fé, né? A fé é a certeza daquilo que a gente espera, mas que a gente ainda não vê, né? Fé não é alguma coisa, eu tenho quando eu estou vendo, acho que eu estou melhorando, eu estou vendo que isso está acontecendo. Não, fé é a gente acreditar quando a gente não é. É a gente crer e declarar sobre algo que a gente não está vendo, né? E aí eu coloquei ali, né? Ela vai impulsioná-la vai compelir você, vai te empurrar, né? Compelir e empurrar.
Em alguns momentos, sua lógica falhará. Gente, tem hora que... Eu gosto muito do pastor Elinho, quando ele brinca, ele fala assim, gente, tem hora que você vai ter que tirar sua cabeça da sua... Tira a sua cabeça, tira a sua razão, né? E vai ter que mesmo, vai ter que fazer essa escolha. O intelecto vai falhar, a razão vai falhar, o conselho humano vai falhar. Mas o que a gente pode se apegar? É isso aí, confiar em Deus, né? É a gente crer, né, que a mudança que Deus tem para a nossa vida, a mudança que a gente quer fazer, a mudança que Deus tem para nós, né, é algo que a gente vai viver se a gente realmente decidir não olhar apenas para a nossa razão, mas crer, confiar completamente em Deus. Eu, assim, basicamente era esses princípios que eu queria falar hoje, e eu coloquei lá no grupo, não sei se alguém quer falar, eu vou deixar vocês também falarem mais um pouquinho, mas eu coloquei aqui até no chat do grupo um linkzinho, não sei se vocês viram, eu coloquei também lá no grupo do WhatsApp. Tem alguém com áudio aberto aí, gente? Deixa eu... Deixa eu fechar aqui. Pronto. Eu coloquei um linkzinho lá para vocês. Quem estiver usando o celular também consegue fazer. Tentem clicar nesse link, ele vai pedir uma senha. A senha é INVJ. E eu coloquei uma pergunta assim, eu coloquei uma frase lá. Coloque uma palavra que define uma mulher inesquecível. Eu queria que a gente fizesse essa atividade agora. Cliquem lá nesse linkzinho. Tá todo mundo com o link aí? Eu posso colocar aqui de novo no... Tá, tô colocando aqui no chat do Zoom. Karina, coloca para mim lá no grupo do WhatsApp também, se você puder. Só reposta para quem de repente entrou depois. E eu vou compartilhar com vocês aqui a tela desse aplicativo que chama VooClap. Vocês estão vendo? Eu coloquei aqui, ó, escreva uma palavra que define uma mulher inesquecível. Vocês vão escrever uma palavra. É bem fácil, gente, de acessar. Clica no link, coloca a senha. Só pode ser escrito? É, só escrito. Não, mas se quiser falar também pode falar, tá, Argélia? A gente tá só... exemplo, olha lá, já começaram a colocar, tá vendo? A gente vai fazer uma nuvem de palavras aí. É que eu prefiro não ter mais um link no telefone. Não, tudo bem, eu entendo. Quem conseguir, tá? Depois também eu vou deixar aberto, depois quem quiser, quando a gente terminar, tentar, até para vocês testarem aí esse aplicativo, ele é bem legal, tem várias coisas aí pra gente interagir, né? E aí a gente vai formando aí essa nuvem de palavras. A minha palavra seria ação. Ação, muito legal. Quem quer falar? Oi? Diferente de você, eu não sei falar inglês, não estou conseguindo abrir o link. Não, olha só, se você clicar no link, você tem que colocar a senha, que é INVJ. Tá bom. Vê se você consegue. Depois eu vou deixar aberto, tá? Se não conseguir agora, se vocês quiserem testar depois. Mas eu gosto muito dessa atividade, fica bem legal. Essa nuvem aí de palavras. Olha lá. Confiança, resiliência, segurança, forte, ousadia, proativa, né? A gente falou muito disso hoje, né? De atitude, forte, né? Com certeza uma mulher inesquecível é forte. E nós somos fortes em Deus, né, gente? Não é na nossa força, né? Sábia, inspiração. Ele vai colocando, assim, as palavras que mais se repetem, ele coloca maiores, né? Então, tá vendo? Estão vendo coragem e resiliência. Né? Duas palavras aí que estão se repetindo. Perseverança, né? Muito legal também. Estão fazendo aí, gente? Determinação. Legal, Olívia. Muito bom. É isso, gente. Quanta coisa, né, que a gente precisa aí realmente entender, né, que Deus tem tanta coisa, né, que a gente precisa. E a gente pensa, ai meu Deus, eu não consigo, gente, é muito difícil. Mas a gente consegue sim. Em Deus, gente, eu não sei o que está acontecendo. Não sei se... Parece que está rabiscando.
Mas é isso, ó, determinada, corajosa, perseverante. Enquanto a gente está vendo aqui, gente, alguém quer falar alguma coisa? Ela pode ser uma mulher sobre o que a gente próspera, hein, conversou Aline? hoje? Aline? Fala, Úrsula. Pode ser uma mulher próspera também. Aline, eu não consigo entrar, mas você me escuta. Escutei, Olivia. Você falou, né, de determinação, né? Escutamos sim. Não tem problema, Úrsula. Quem não conseguiu, depois a gente vai vendo aí como é que vai ficar a nossa nuvem de palavras. Vou colocar lá no nosso grupo lá de WhatsApp aí o resultado para a gente lembrar. Pega essa figurinha, gente. Coloca aí no fundo de tela aí do seu celular para você lembrar, né? O que é uma mulher inesquecível? Olha quantas características, né, que tem uma mulher inesquecível. Amabilidade, que linda essa palavra, né? Amável, aparecendo aí muito, né? Sabedoria. Depois eu vou colocar lá o resultado para a gente lá no nosso grupo, da nossa nuvem aí de palavras. Mas é isso. Eu acrescento também, Aline, paciente. Isso aí. Como a gente precisa, né? Ser paciente. Até para compreender, né, André, a questão das mudanças, né? Porque as mudanças são desconfortáveis. E nesses momentos, como a gente precisa ser paciente? Paciente para aguardar o momento certo, né? Paciente para realmente esperar que as coisas, né, que as coisas aconteçam. É verdade, como a gente precisa, né, no nosso dia a dia. Gente, que bom que vocês abriram as câmeras de vocês. Agora estou vendo todo mundo aqui, ó. Falei para a gente tentar, né, nos próximos encontros, abram suas câmeras aí, que é tão legal a gente ver você. Eu sei, e você fica super à vontade para ficar com a sua câmera fechada, mas, assim, é sempre bom essa interação. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Eu falei pra caramba hoje, gente. Eu queria ouvir mais vocês, mas nosso tempo é curto, né? E a gente quer ir depositar princípios de Deus aí pra gente. Mas não sei se alguém quer falar. Rafa, Márcia, quer colocar alguma coisa? Não? Tá todo mundo quietinha hoje? Então, Aline, eu quero só reforçar o que você disse aí, que é muito importante, né? Eu até coloquei proativa, porque muitas vezes a gente tem a tendência de ficar lamentando. No seu exemplo, né? No seu exemplo aí da entrevista, se você tivesse pensando no que aconteceu no passado, você não iria se esforçar e fazer um curso de inglês e não iria te proporcionar uma oportunidade melhor no futuro, né? Então, a gente não pode ficar preso às situações passadas, né? E a gente, às vezes, se torna reativo porque a gente quer culpar uma situação ou alguém por algo que nós mesmos precisamos mudar, né? Então, você foi proativo, você entrou no curso de inglês e ainda hoje mantém, né, aprendendo. Então, isso faz toda a diferença, né? A gente não ficar preso ao passado, projetar o futuro e vivenciar no presente algo que você quer, né, já profetizando no seu futuro. Então, eu acredito que nós sermos proativas, né, vai proporcionar também um êxito e que nós alcancemos também esse potencial, né, que o conforto, às vezes, atrapalha, né? Isso tudo que você falou no início, que é muito legal, né? A zona de conforto proporciona isso, né? A gente acaba se acomodando e não alcançando o potencial que Deus tem para cada um de nós. Então, isso tem a ver com essa proatividade, de nós fazermos as coisas projetando o futuro e não pensando no que aconteceu no passado. Não, vamos fazer com que as situações do passado nos ensinem e nos façam ir mais além no futuro. Legal, Márcia. E sabe uma coisa, Márcia, que eu lembrei, agora estava falando, que eu acabei não contando depois, né? Hoje eu trabalho numa escola bilíngue, né? E assim, eu vejo, né, que Deus restaura os nossos sonhos, né? Deus nos dá novas oportunidades. Mesmo que a gente perca alguma oportunidade, Deus nos dá novas oportunidades. E eu lembrei daquele versículo do Salmo, né, que diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, de júbilo. Então, assim, creia, né, que Deus, né, independente do que você está vivendo, Deus pode restaurar a sua sorte, pode restaurar seu sonho. Talvez aquele sonho que você esteja lá pensando assim, já morreu, não vamos, né, não dá mais para eu viver isso, não tem mais condição. Em nome de Jesus, nessa manhã eu quero te dizer, Deus está pronto para restaurar seu sonho,
para te levar ao lugar que Deus planejou para sua vida, mas vai exigir talvez de você uma mudança no seu comportamento, uma mudança na sua mentalidade, uma disposição que talvez você não tinha, né? Eu estou vendo aqui, Alessandra, você me permite usar teu exemplo? A Alessandra está aqui. Alessandra, eu tenho admirado muito a Alessandra, porque a Alessandra, você me permite, Alessandra? Porque, assim, a Alessandra tem sido inspiradora, para mim, pelo menos, porque eu tenho visto, a Alessandra emagreceu muito, né, Alessandra? Quanto tempo que você está aí na dieta? 1 ano, 35 quilos. Olha só, né? E a gente, né, tem que aplaudir, gente. Essa mulher que é, olha que, né, que mudança maravilhosa. E eu que sei, não foi né? fácil, que não Eu foi imagino. fácil. Eu imagino. Que não né? é fácil, né? Não é. E a gente ela precisa é se minha inspirar. incentivadora da mudança também disso, porque ela tem um grupo, eu entrei neste grupo, e ela tem levantado muitas mulheres também para fazer essa mudança. E eu acho muito legal. E gostei muito, tô seguindo. Legal, Eu legal, também queria Alessandra. falar. Fala, Andréia. Porque eu não faço parte desse grupo, mas eu sigo a Alessandra no Instagram, nas redes sociais, e eu consegui já também emagrecer 10 quilos por causa da Alessandra. Ô, gente, assim eu vou ficar com muita vergonha. Sair correndo daqui. Você sabe, Alessandra, que no começo te pedi dicas. Verdade. E, assim, você tem sido a minha incentivadora também. Obrigada, olha que legal, obrigada. gente. Deus é muito bom. Deixa eu aproveitar rapidinho, então, falar, porque eu estava aqui pensando. Eu tenho também uma palavra que ficou muito gravada no meu coração quando tudo aconteceu, porque aconteceu devido a um problema, né? Uma consulta que foi marcada, eu não tenho plano de saúde, e foi marcada uma consulta com 6 meses de antecedência, e quando eu fui no dia da consulta, simplesmente a médica não foi. Já tinha marcado com 6 meses. Quando eu saí de lá, eu saí xingando a médica, eu já cristã, bem cristã, xingava a médica o tempo todo. E Deus falou bem alto e bom som. Você não sabe o que aconteceu com ela, então não fala nada. Use as suas oportunidades e as suas possibilidades. Você sabe o que você pode fazer. E aí ele colocou um versículo para mim, que é Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem daqueles que me amam. Dali eu saí realmente com meu coração ardendo. Eu falei, o que eu preciso fazer? Aí eu não entendi. Eu falei, o que eu preciso fazer? Eu não sei não, meu Deus, me ajuda. E aí começou a aparecer um montão de oportunidades realmente. Apareceu grupos de graça para eu fazer ginástica, apareceu horário para eu fazer corrida, apareceu um montão de coisa. E aí eu agarrei e fui embora, né? E aí, graças a Deus, Deus me honrou. Né? Muito legal, Alessandra. E aproveitando até o texto, né? De que isso está sendo usado e que realmente é uma das mudanças que aconteceram também na minha vida. E não é fácil, porque você trabalhar todos os dias aquilo que você já estava no conforto, no hábito, tudo que se diz do texto, então você mudar a cabeça é realmente muito difícil. E o fato de nós estarmos, nós não, o fato de eu estar engordando, é exatamente você se acomodar, saber que amanhã eu faço e eu estou assim porque eu quero, e na verdade é uma questão tudo de falta de enxergar o quão a mudança se faz necessário. Então, quando se enxerga isso, se torna bem mais fácil na palavra, mas todos os dias é uma mudança dentro de nós mesmos. Um desafio, né? Com certeza, gente. E a gente está aqui, eu creio que nas próximas 11 semanas, vão ser 12 semanas, a gente vai ser muito encorajada a fazer mudanças. Então, não desistam, né? Pode ser que a gente tenha aí, como eu falei, aulas que vão deixar a gente, ai meu Deus, um pouco incomodada, desconfortável, mas o desconforto é que faz a gente viver grandes milagres. Então, se você quer viver milagre, né, pode ter certeza, vai viver desconforto.
Tá, gente? Vamos terminar, que vai começar, que a gente tem que, né, se preparar, mas eu não queria terminar antes da gente fazer uma oração, tá? Orar juntas aqui. A gente está longe fisicamente, mas eu creio que a gente está no mesmo espírito, no mesmo propósito, né? Deus vai nos inspirar. Convide uma amiga, talvez, que você, se você, né, foi inspirada hoje na aula, convide uma amiga. A gente vai falar de tanta coisa boa, gente, tantos princípios assim que são transformadores na nossa vida, e a gente não vai ser mais a mesma mulher depois dessa classe, amém? Estou declarando sobre a minha vida. Eu quero que você confie e creia comigo, compartilhe comigo aí dessa disposição, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, por essa manhã. Obrigada, Senhor, por tudo que nós conversamos aqui, Deus. Eu sei que são princípios tão poderosos, Deus, para mudar a nossa vida, para mudar a maneira como a gente vive, para fazer a gente viver, Deus, todos os teus planos e propósitos para a nossa vida. Senhor, e que a gente pegue cada coisa que a gente falou aqui, torne em algo prático, que a gente viva, Senhor, cada um desses princípios na nossa vida, que não sejam apenas conhecimentos, mas que seja, Senhor, uma palavra rema, uma palavra realmente inspiradora para nós, para que a gente possa viver, Deus, tudo aquilo que o Senhor planejou para nós. Senhor, eu não sei o que cada mulher está vivendo, talvez tenham mulheres aqui vivendo momentos muito difíceis, momentos de crise, momentos de angústia, mas o Senhor é o nosso socorro bem presente. Deus, e nada do que acontece na nossa vida pode mudar a realidade de quem nós somos em Ti. Deus, nós somos mulheres virtuosas. O Senhor já depositou em cada uma de nós, Senhor, a paciência, a ousadia, a coragem, a fé. Deus, tudo aquilo que a gente precisa, Senhor, para viver, Senhor, para realmente romper, Deus, nas dificuldades que a gente tem enfrentado. Senhor, eu quero abençoar a vida de cada mulher. Nos dê uma semana, Senhor, abençoada, que a gente esteja pronta, Senhor, para fazer as mudanças que nós sabemos. Eu sei que a gente sabe, Deus, lá no fundo do nosso coração, enquanto a gente estava conversando aqui, eu sei que o Senhor está falando conosco quais são as mudanças que a gente precisa fazer. Deus, e que a gente esteja disposta e tenha coragem para se levantar e fazer as mudanças e agir na direção daquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigada, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Um beijo para vocês. Boa semana para quem vai para a igreja. A gente se vê lá na igreja, tá? Eu vou colocar lá no grupo, depois eu vou baixar eu gravei a aula, vou baixar, vou botar no YouTube e vou botar o link lá no nosso grupo, tá? Para quem não pôde assistir hoje, enfim. Tá bom? Um beijo. A gente ama muito vocês, saudades de algumas que a gente já não vê há um tempinho. E domingo que vem estamos aqui de novo, tá? Um beijo, gente. Karina, muito obrigada. Karina é a nossa, né, mediadora aí da IBD, que está nos ajudando. Muito obrigada, tá, Karina, pela ajuda. E a gente vai se falando, tá? Gente, também estamos aqui, se quiserem conversar, quiserem mandar um WhatsApp, né? Vocês têm meu telefone lá no grupo, da Rafa, da Márcia, né? Compartilhar alguma coisa, a gente também está super disponível aí para conversar, dividir com vocês, tá bom? Beijo. Josine também tá aí agora que eu vi Josine. Beijo. Tchau, gente. Fique com Deus. Quer abrir o microfone aí para dar tchau? Pode abrir. Tchau. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Bem, que Deus abençoe. Um bom domingo a todas. Tchau, gente. Boa semana para todos. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, Ale.